Olá pessoal, eu sou Tainara Fernandes, psicopedagoga aqui de Bom Jesus da Lapa. E hoje eu irei falar um pouquinho sobre os termos utilizados atípicos e típicos. São termos cada vez mais populares entre pais, médicos, professores e educadores e muitas vezes as pessoas não sabem o que significa. Eles é utilizado para definir características que diferenciam o aprendizado de crianças e adolescentes com deficiências, autismo e outras características atípicas. Por isso que algumas mães falam, né? Eu sou uma mãe atípica. Afinal, qual a origem das duas palavras? O que elas significam? Por que elas ficou tão populares, né? É isso que nós iremos ver nesse vídeo aqui de hoje. Então fica até o finalzinho. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações e dê o seu like. E atípicos são termos usados para definir o desenvolvimento de uma criança ou adolescente. Um aluno com deficiência intelectual ou física pode ter um desenvolvimento atípico do esperado para determinada idade. Isso quer dizer que ele não vai desenvolver como as outras crianças. Ele pode ter um desenvolvimento atípico, né? Um pouquinho diferente. Logo, ele irá crescer e aprender de uma maneira diferente do típico, que é a criança que tem aquela etapa daquela idade, aquela etapa da vida em relação diferente às pessoas, né, com deficiência. Então, por isso que se popularizou o termo típico e atípico. Para entender essas questões, né, nós devemos entender que típico é toda criança, né, que consegue seguir ali as suas etapas de idade, etapa de vida normalmente. E atípico é aquele tipo de criança que ele tem alguma dificuldade de aprendizagem, que ele tem algum transtorno, que ele tem alguma deficiência física. Então, veio esse termo sendo utilizado atípico. Por que o termo atípico se tornou cada vez mais usado? Então, muitas pessoas pesquisam aí, né, buscam esse nome atípico, e eles cresceram aí durante esses 5 anos, esses últimos 5 anos. E um dos possíveis motivos foi a série que tratava sobre o atípico, né? Ela foi encerrada em 2021 e a história narra a vida de Sam, um jovem com autismo. Então o termo é comum há anos entre médicos, entre aliados, entre especialistas. Principalmente cresceu muito nas redes sociais depois dessa série, e educadores e médicos também, redes de apoio às crianças com outros desenvolvimentos atípicos, como deficiências físicas, intelectuais, que vão desde a microcefalia até aqueles que vêm com as dificuldades motoras ou paralisia, entre outros, começou a utilizar pais e mães atípicos. Eles começaram a gostar de ser chamados de pais e mães atípicos. Então, a medicina, as escolas, a sociedade criam termos para poder diferenciar pessoas com deficiência há séculos. Então, vai de acordo com o tempo que você está vivendo. E as mudanças costumam refletir a percepção da sociedade sobre a população atípica. Então, ainda é comum ouvir o termo portadores de deficiência ou deficientes por aí. No entanto, as pessoas com deficiência definiram que pessoas com deficiência, PCDS, é uma maneira mais respeitosa e exata para definir quem tem alguma deficiência, né? Então, o mesmo vale para os surdos, que eles aboliram o pessoas com deficiências auditivas para se apresentar como surdos diante da sociedade. Assim, é possível se estabelecer como um grupo, conseguir mais visibilidade, respeito, acesso a direitos. Então, o desenvolvimento atípico, por outro lado, se refere não a um grupo em particular, mas a uma característica em relação às etapas de aprendizado e desenvolvimento esperadas para determinada idade. Então, ainda é comum o uso do termo especial ou escolas especiais, criadas para diferenciar de uma escola supostamente despreparada para a recepção de alunos atípicos.
Portanto, o desenvolvimento atípico se refere a uma característica do aprendizado e crescimento, mas cada grupo possui as suas próprias denominações. Então, por que será que os termos mudam? Segundo aí vários especialistas, professoras, as pessoas com deficiência, com autismo, costumam ser criadas por médicos e depois popularizadas entre a sociedade. Especialistas, né, professores, de acordo com o que viemos estudando há muito tempo, antigamente, né, era visto como ofensas que foram transformadas. Então, o termo retardado, desenvolvimento retardado, muitas pessoas antigamente, né, foram criadas aí por essas definições de acordo com a medicina. Então, nos últimos 40 anos, a medicina e o movimento de pessoas com deficiências, autistas e com outros desenvolvimentos atípicos estabeleceram palavras mais respeitosas e precisas, que diminuem a carga pejorativa, né, e evita os eufemismos. Então, há dois propósitos na mudança de termo. Ele demonstra que a medicina fez estudos mais precisos, que geraram mudanças conceituais nas palavras, e o segundo é tirar o estigma de concepções negativas relacionadas à deficiência, para melhorar o acolhimento e a compreensão. Então, é muito melhor você dizer que você é mãe atípica do que você dizer que você é mãe de uma criança com deficiência. Então, por isso que os termos vão mudando, né? E as pessoas precisam estudar para conhecer cada vez mais. Então, atípicos devem ir para escolas separadas? Não. Por quê? As crianças, mesmo tendo algum tipo de deficiência, de transtorno, ele precisa se desenvolver, ele precisa desenvolver as suas habilidades sociais, intelectuais, juntos com outras crianças. Ela é matriculada numa escola regular, mostra que a escola é um direito, um dever do Estado, não um ato de caridade para uma pessoa com desenvolvimento atípico. Então, todas as pessoas têm direito à escola. Então, é por isso que hoje os direitos a essas pessoas, né, que são atípicas ou não, todas, né, sem diferença, têm direito à escola. Essas crianças, elas precisam se desenvolver com outras crianças, mesmo que as suas etapas, às vezes, é um pouquinho... Ela está no 6º ano, mas ela ainda tem ali uma mentalidade de 3º ano, mas ela precisa caminhar com outras crianças para ela poder se socializar. Então, o que eu queria trazer hoje para vocês, esse termo atípicos e típicos, né? Pais e mães de crianças atípicas, pais e mães que cuidam desses tipos de crianças. Hoje em dia, esse termo é mais utilizado do que os outros termos de antigamente. Então, quando você vê essa palavra, você não irá esquecer mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.